Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado. Canal Professor Miguel Química, dá uma força para o canal crescer. Turma, vamos fazer aqui, vamos ver as questões do Enem, né, 2026, né? A prova aplicada agora 16 de novembro de 2025, né, para ingressar em 2026. A análise é a seguinte, sem sofrer, né, pessoal? Ciências da natureza e matemática, né? Vamos lá. É, foi executável, semelhante a 2025, uma prova fácil para quem estudou, né, pessoal? Difícil mesmo, nenhuma. Tive duas médias aí que classifiquei, mas difícil nenhuma, né? Essa aqui é uma delas, bastante fácil, né? Aqui você ia ver essa matéria no segundo ano. Aqui nós vamos fazer a prova azul, viu, gente? Aqui é a prova azul, tá? O conteúdo aqui, lendo o texto aqui, é de cinética, né? Falando da filtração, né? Em carvão, né? O uso do carvão ativado, né? Então, lendo o texto aqui com calma, tá certo? Qual a característica do carvão ativado? Explico sua maior eficiência nesse processo, né? Citado aqui no texto, tá certo? Né? E aí você, no segundo ano, em cinética química, a gente trabalha falando de superfície ou área de contato, né? Então, superfície ou área de contato, né? Era a resposta correta aqui, beleza? A gente não vai ler todos os textos, pessoal, senão fica muito grande isso aqui, né? Tá? Mas aqui um pedacinho aqui, né? O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico, né? Como é, como cloro e outros contaminantes, né? Tá certo? Devido à área de contato dele mesmo, né? A maior superfície, a área de contato. Bom, vamos prosseguir, tá? Aqui outro exercício também, fácil, né? Essa questão anterior, segundo ano, né, pessoal, que você ia ver. Agora aqui, no nono ano, você já vê essa matéria tranquilo, e no primeiro também, né? Aí o processo de purificação da água, que são removidos sais, né, pessoal? Tipo evaporação, né, gente? Tipo evaporação. É um processo muito utilizado em laboratórios de química, né? Indústrias, né? Baterias de carros e etc, né? Entretanto, esse tipo de água não é adequado para a ingestão. Pode causar problema de saúde né, devido à carência de íons, né, pessoal? Tá certo? Então, essa água é chamada o quê? Separação de misturas, né, pessoal? Água destilada, né? Que é a água que evapora e condensa, né? Tá certo? Tranquilo essa aqui também, né? Nono ano aí, Funvic 2025, né, pessoal? Acho que deu para ir bem nessa, né? Vamos ver uma outra também? Tá bem, dá para você fazer aqui uma questão de ambiente, né, pessoal? Que era só você ir de boa aqui e você conseguir acertar, né? Uma questão aí que falava aqui para mitigar, né, para diminuir, auxiliar na remoção desse gás, né, no caso aqui o gás carbônico, né, da atmosfera, né, por causa do aquecimento global, certo? Então, para você tirar o gás da atmosfera, é a fotossíntese, né, gente? Bastante clássica aqui, né? Uma questão de ambiente aí, energia, tá certo? Então, plantar árvores, né, pessoal? Para você remover ele, né? Beleza? Vamos lá. Também dá para fazer no nono ano primeiro. Outra questão também. Aqui tem um desenho bastante grande, né, pessoal? Mas uma questão muito fácil. Se você não assustasse com o desenho, você faria essa questão facilmente, né? Nono ano, primeiro ano, tranquilo também aqui, ó, né? Porque aqui fala, ó, se você dá uma olhada aqui, né? Aí fala ambiente também, né? Fala, ó, a ineficiência lá, porque aqui falava aqui, ó, durante a operação da usina, se o sistema de refrigeração funcionar de forma ineficiente, pode causar poluição térmica, né? Calor, né? Pode liberar muito calor. Então, a ineficiência do sistema de água de refrigeração. A água vai esquentar, né, pessoal? E se a água vai esquentar, o que que vai acontecer? A água quente vai liberar o gás, né? Vai liberar o gás que está dissolvido na água, né? Porque os gases são solúveis em temperaturas mais baixas. Faz um teste para você ver. Abre uma garrafa de refrigerante quente e abre uma gelada, né? Na gelada, né, o gás está mais dissolvido, né? No refrigerante quente a temperatura é maior, o gás fica menos dissolvido, beleza? Então, outra questão que daria para fazer no nono, acabamos de fazer, né, pessoal? Né? Duas, três semanas atrás, aí no nono ano, né? Primeiro também fizemos, né? Aqui uma lousa aqui, né? Tá certo? Falando de um texto interessante, tá? E aqui falava, por exemplo, do nitrato de sódio, era representado por NaAzO3, né? NaAzO3, tá? E aí falava aqui embaixo, né? O ácido nítrico e o cloreto de cálcio. Então, ácido nítrico, ó, nítrico, ítrico, ato fica ico. Então, nitrato, nítrico. Então, nitrato, essa parte aqui é o nitrato, então,
né? Representado antigamente, em 1909, né? Se representava assim, tá certo? Então, para ser ácido, a gente tem o H, né? O H de Arrhenius, né? Para o H de Arrhenius, tá certo? E o cloreto de cálcio, só olhar aqui, né? Se esse aqui é o cloreto de magnésio, representado assim antigamente, tá? Então, o cloreto de cálcio só para o CA. Então, essa questão só bastava você saber que para ser ácido de Arrhenius tem que ter H no início, né? Aí tranquilo, né? A terminação aqui, né? Tá certo? Olha lá, nitrato, então nítrico, né? Ato fica ico, né? E saber que cálcio é CA, aí você olha no texto, né? Olha no texto aqui acima, né? Beleza? E na tabela, na lousa aqui, você resolveria facilmente. Espero que tenha acertado nono ano aí, nono um, nono 2 da Funvic, hein, pessoal? Beleza? Aqui é uma questão de funções inorgânicas, ou melhor, tá funções inorgânicas, mas tá errado aqui, pessoal. Desculpa aqui. Aqui tá não são funções inorgânicas, não. Não vamos corrigir, não, senão vai atrasar. Aqui já envolve reação orgânica, tá? Reação orgânica. Então, lendo o texto com calma, o que que a gente vai perceber? Olhando no reagente e produto, a gente vai perceber o seguinte, ó. Você vai perceber que isso aqui, C dupla OH é a carboxila, tá? Ácidos carboxílicos. Aqui é C. Cada vértice da figura é um C. Então, assim, um ácido carboxílico, você vê que de cá não aparece, né? Então, você vê que a carboxila sumiu aqui no produto, beleza? Tá? Então, houve uma descarboxilação, né? Descarboxilação. Saiu a carboxila. Simplesmente isso. Beleza? Né? Mas aí você tinha que estar no segundo ano para ver funções orgânicas e acertar essa questão com tranquilidade, beleza? Também é uma questão tranquila, né? Uma outra questão fácil é a de radioatividade, isso é muito fácil, né, pessoal? Questão de radioatividade, né? Falou que a minha vida é 5,3 anos aqui, né? Falou da química nuclear, da radiação, do cobalto 60, muito famoso, clássica em química aí, né? Tratamento do câncer, né? Beleza? Aí tá aqui, a minha vida é de 5,3 anos, você tem 2 miligramas de cobalto, após 26,5 anos, quantos que você vai ter, né? Então, se você fizer a conta aqui, você vai dar mais ou menos 5 meia-vidas, né? Porque 5 vezes 5, 25, 5 vezes 3, 15, 1,5. Então, vai passar 5 meia-vidas. Então, você vai pegar esses 2 miligramas aí, e vai dividir, né? E vai dividindo pela metade, pela meia vida. 2 dividido por 1, por 2 dá um. Divide por 2 dá meio, por 2 dá 0,25, por 2 dá 0 a 125 e por 2 dá 0,0625. Veja que passou uma, duas, três, quatro, cinco meias vidas, tá certo? Né? Passaram, né, no caso, 26,5 anos. Aí você vai restar 0,06 miligramas aproximadamente de cobalto, beleza? Tranquilo? Mais uma? É uma questão aqui que está bem relacionada ao ambiente, bioquímica, né? Biologia e química, né, pessoal? Se você olhando aqui no esquema com tranquilidade, né? Você vai ter sobras aqui que servem como fertilizante, né, pessoal? O problema é, aí você vai ter que lembrar de biologia, né? Que os fertilizantes contêm nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, né? Que vai causar o quê? Vai causar a proliferação de algas, né? Algas e plantas aquáticas. Isso chama eutrofização, né? E aí o que que vai acontecer, né? Isso vai aumentar a demanda por oxigênio, né, gente? Se vai aumentar muito algas e muitas plantas aquáticas, vão consumir muito esse oxigênio, né? Tá certo? Vai faltar oxigênio para peixes, por exemplo, né? Então a gente diz aí, né, que aumenta a demanda bioquímica de oxigênio, né? Então, aí é uma questão de biologia química bem fácil aí, né? Tranquilo? Vamos lá, primeiro ano, né? Dá para fazer. Eu acho que a Maria, nossa querida professora de biologia da FONVIC, né? Falou que esse conteúdo é mais visto no primeiro ano, né? Então, acho que primeiro. Vamos ver aqui agora, né, pessoal? Esse aqui é um conteúdo de segundo, até no primeiro dava para fazer, né? Tá certo? Se colaborasse mais um pouquinho com as explicações nesse final agora de fórmulas, né? Primeiro ano FONVIC 2025, colaborando mais um pouquinho nesse final com as explicações, daria tempo da gente ter resolvido uma questão exatamente desse tipo aqui, né? Mas é só contar os carbonos, né? Cada vértice da figura, né? Cada vértice da figura é um carbono, certo? É um carbono. E lembrar que cada carbono é completado com quatro ligações, né? Ó, uma e três Hs para dar quatro. Ó, uma ligação, duas, três, quatro. Se você puxar para cá e para cá, três Hs. H, uma, duas, três ligações, mais uma, quatro. Então, cada carbono faz quatro ligações, aí você coloca C e conta. Aqui vai um C. Só que já tem quatro ligações. Uma, duas, três, quatro. E assim por diante, você vai contando os átomos e aí, tranquilo. Você vai chegar na resposta letra C aí, beleza? Tranquilo?
Aqui você tinha que estar no segundo ano para fazer essa questão de equilíbrio, viu, pessoal? Deslocamento de equilíbrio, né? Porque está aqui, né? A equação química está aqui, beleza? Após o sistema atingir o equilíbrio químico com a formação do TiCl4, pode ser favorecido. Como ela pode ser favorecida, essa formação aqui, né? Aumentando a pressão total do sistema, então só os gases influem, sólido não participa, viu, pessoal? Então o sólido está fora. Então o sólido está fora. Aí você vai ter dois volumes de cloro, 2 mols de cloro, e de lá um mol de TCl4 gasoso e um mol de O2. Então, 2 Cl2 gasoso e aqui 2, né? 2 mols de gases, né? 2 mols nos reagentes e 2 no produto. Então, a pressão total não influi aí. Diminui a temperatura? Não. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, reação endotérmica do TH positivo, então não. Aumentando a pressão parcial do O2, se você aumentar a pressão parcial do O2, você aumenta de cá, vai para a esquerda. Então você vai aumentar a pressão parcial do Cl2, né? Se aumentando a pressão parcial do Cl2, o equilíbrio tende a deslocar para o lado direito, já que está equilibrado, né? Beleza? Tranquilo? Então, mais uma vez, pressão total aqui, pessoal, não funciona, né? Se você marcou, foi uma pena, né? Porque você tem que somar os volumes gasosos, ó. Você tem 2 volumes nos reagentes e tem um volume aqui de TiCl4 mais um volume de O2. Então, 2 volumes de gases no produto, 2 nos reagentes, 2 nos produtos. Então, né, o aumento de pressão total não favorece sentido nenhum do equilíbrio, tá bom? Isso é segundo ano, tá, pessoal? Dimetilamina é uma substância de elevada toxicidez, né, pessoal? Na madrugada, no dia frio, a substância espalhou por rodovia após o acidente de trânsito envolvendo do caminhão que transportava esse produto, né? Para minimizar a agressão ao meio ambiente, questão de ambiente, né, pessoal? De ambiente relacionado com propriedades orgânicas, né? Tá joia? Você vai ver já já, né? Para evitar a evaporação bem como para evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, né? O uso de algumas substâncias aí, né, pessoal, para jogar, para evitar isso, né? Água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato, né? O tratamento correto para minimizar esse problema é usar o quê? Agora aqui, pessoal, né? Se você tivesse o segundo ano cantando essa música do professor Miguel, sem problemas, né? Aminas vêm da amônia, que é o gás NH3, tem primária, secundária e também terciária. Principais bases orgânicas: CH3, NH2, pH maior que 7, cheiro de peixe, metilamina. Então, as aminas são derivadas da amônia, né? Tá certo? A amônia tem um par de elétrons livre aqui, caracterizando uma base de Lewis, né, pessoal? Tá? Mas aí pela música aqui, tá certo? As aminas são as principais bases orgânicas. E como toda base, pode ser neutralizada por um ácido, ou vice-versa. No caso aqui seria o vinagre, tá bom? Mas sem essa música aqui, você tinha que decorar de alguma maneira, né? Que as aminas vêm da amônica, uma base de Lewis devido a um par de elétrons livres, né? E aí sim, as aminas têm caráter básico, né? Caráter básico, e para neutralizar uma base vinagre, também daria, né? Ora, uma questão de eletroquímica, também segundo ano, né, pessoal? Essa questão aqui é do segundo, claro, né? Essa aqui também é do segundo ano de eletroquímica. Falar que objetos de prata escurecem, né? Devido em contato com o composto de enxofre, né? Contendo enxofre, por causa da formação de uma fina camada de sulfeto de prata, né? Beleza? Aí o método simples para clarear o objeto consiste em forrar o recipiente por dentro, né? Com papel alumínio e adicionar uma solução de cloreto de sódio. Aí você coloca o objeto de prata enegrecido lá dentro, né? Em poucos minutos vai voltar à cor original. Então, aqui embaixo, das equações reações, está falando os valores das diferenças de potencial padrão das reações, que representam o escurecimento e o clareamento, né? Então, o escurecimento, né, pessoal, e o clareamento. Então, no escurecimento, o que vai acontecer? Você tem três equações aqui. Então, no escurecimento, você vai usar essas duas primeiras aqui, né, pessoal? Tá? Porque vai ter presença de oxigênio, tudo, né, no processo, tá certo? Né? Para ocorrer até processo de oxidação. Se bem que há oxidação sem oxigênio, né? Mas você vai ter que usar as duas equações aqui. Potencial de redução maior menos potencial de redução menor. Olha lá, tá certo? Potencial de redução maior menos potencial de redução menor, beleza? 1,92 volts. Então já daria para você automaticamente um ataque à letra B, né? Beleza? Tá? É, e aqui, né?
O clareamento, né, pessoal? Também potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Você vai usar a primeira e a terceira, né, no clareamento. Que você vai, o alumínio aqui, né? Então você vai pegar, né? Olha lá, potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, tá? Porque você vai querer clarear ela, né, pessoal? Tá certo? Então você vai usar a primeira e a terceira aqui, tá joia? Vai dar 0,99. Mas já dava por exclusão aqui, tá? Se você quisesse inverter essa equação, você poderia. Por quê? Porque aqui falou no texto aqui, formação de sulfeto de prata. O sulfeto de prata está aqui. Você podia inverter para formar ele. Aí você teria esse potencial de oxidação, né? Porque esse aqui é o de redução. Se você inverte o sinal, teria oxidação aqui. Beleza? Oxidação. Aí você somaria o potencial de oxidação, né? Potencial de oxidação com potencial de redução. Beleza? Tá? E daria certo também, daria certo para você sair dessa enrascada aí também, beleza? Tranquilo? Mas é melhor fazer assim. Tá, vamos lá? Segundo ano? Tranquilo? Essa questão eu classifiquei como média, viu, pessoal? Por que como média? Média para o primeiro ano, né? Mas para quem estava no, né? Quem estava no final do terceiro ano, era uma questão, né, tranquila, né? Se bem que apareceu o rendimento aqui, esse rendimento aqui podia causar um certo problema, né? Aí falou aqui, né, do chefe, da culinária, tudo, né? O crescimento adequado, né, da massa, tal, deu a temperatura. Tá na cara aqui de se aplicar a PVNRT, né, gente? Na cara, né? Para você nunca rezei tanto, né? Pressão, volume, quantidade de mol, R e a temperatura. Aí você tinha 0,118 mol de gases aí, beleza? Aí falou assim, que a decomposição do bicarbonato de amônio está aqui na equação química, liberando três gases aqui, beleza? Então você tem que considerar esses três gases, né? Porque essa quantidade de mol que é referente a esses gases aí, como o texto falou, tá certo? Aí você pega a equação química e começa a montar a estequiometria, né? Olha lá. Quer saber a massa em gramas de bicarbonato de amônio, x gramas, tá certo? Né, que produz 0,108 mol aproximadamente, né, de gases. Esse, tá certo? Aí, grama é grama, então 79 gramas por mol, massa molar aqui, vamos ver 79, tá? E 3 mol de gás. 1, 2, 3. 3 mol vezes 0,8, né? Tá certo? Que é o rendimento, né? Tá certo? Render é obter, é sempre um produto, tem que multiplicar, é na segunda linha. Porque a segunda linha é a linha da equação, tem que multiplicar pelos coeficientes. Então, de novo, render é obter, é sempre um produto, tem que multiplicar, é na segunda linha, beleza? Porque 79 gramas produziria 3 mols de gases, né, pessoal? Se fosse 100%. Como não é 100%, vezes 0,8, aí você vai chegar na resposta, tá? Então, é uma questão, para quem está no final do terceiro, fácil, né? Mas aí, para quem está no primeiro, é questão média, né? Mas a gente acabou de comentar isso aqui, né, Igor? Igor, do primeiro ano da FUNVIC, né, Igor? Mas outros alunos que estavam prestando atenção aqui na explicação, né? A gente fez um exercício muito parecido com esse daqui, né? Falamos de estequiometria, de pureza e rendimento, e fizemos o exercício calculando aqui por você nunca rezei tanto, né? Beleza? Uma questão do segundo ano de cinética, né, pessoal? Falando aqui de enzima, né? Aí você tinha que lembrar que as enzimas são, na biologia, eles falam catalisadores biológicos, né? Mas a verdade, né? Uma reação ocorre com ou sem catalisador, né? Tá certo? Aqui é uma confusão em química e biologia sobre catalisador. Porque uma reação em química funciona com ou sem catalisador. Sem catalisador demora mais, com catalisador ela é mais rápida. No caso das enzimas, se faltar uma enzima, a reação não ocorre. Então, eu diria, né, que as enzimas, elas têm ação de catalisadores, né? Então, o que a enzima faz? Os catalisadores abaixam a energia de ativação e a reação torna-se mais rápida. Você vai olhar aqui nesse gráfico, né? Olha lá para você ver, ó. Tá vendo, ó? Então, os catalisadores, eles abaixam. Você teria uma energia de ativação aqui, ó, aqui no pico. Então, eles abaixam essa energia, a reação torna-se mais rápida. Essa é a ideia, tá bom? Questão tranquilinha essa aqui, hein, gente? Mamãozinha. Agora, essa questão aqui, eu diria que ela foi uma questão de média, às vezes, para até difícil, porque tinha um peguinho aqui, pessoal, por causa desses 10%, né? Com excesso de 10% de alumínio, né? Então é feito todo esse processo com 10% de alumínio a mais.
Então, eu não sei se você, como é que você sobressaiu aí, né? Porque você acharia essa resposta 4,5, esse Marco errava. Você tinha que acrescentar os 10% de excesso de alumínio aqui no caso, né? Então, essa foi uma questão que talvez poderia classificar como difícil às vezes, né? Depende, né? O que você achou aí, né? Mas aí, então você faria o recorte aqui, né? Olha lá, massa de alumínio, X, vou trabalhar em gramas aqui, depois a gente trabalha em quilos. Então, X gramas de alumínio, certo? A massa molar do alumínio, cadê? 27 está aqui. Então, 27 gramas, 10 mol, 27 gramas por mol, então 10 vezes 27. Do nióbio é 93, eu tenho 6 mols, 93 por mol, então 6 vezes 93, tá? Porque perguntou a massa de alumínio, né? Em 9,3 quilos de nióbio, 9.300 gramas de nióbio. Nióbio, né, pessoal? Beleza? Aí resolvendo você ia achar 4,5 quilos, né? Mais 10% de alumínio que você tinha que acrescentar, daria 5 quilos aproximadamente, então, aqui, viu, pessoal? Beleza? Então, tá aí. Parece que é uma questão, né? E você tinha que ter ideia, né? Que detergente, por exemplo, substâncias, né? Que tem parte polar e apolar, sabão lá, olha lá, os sabões e detergentes, os shampoos e sabonetes, sais emulsificantes ou surfactantes. Apolar pega a gordura e polar pega a água. Aquele princípio do semelhante sofre semelhante, né? Da atração, né? Tá certo? Porque os surfactantes, emulsificantes, né? Eles têm uma parte apolar e uma parte polar, né? Então a parte apolar tende a remover, tende a atrair, né? Substâncias apolares, como óleo e gordura, né? Tá certo? Né? Por isso que remove, né? Tá certo? E aqui no texto, o texto falou aqui das camadas, né? Lá, um filtro para separar a água do óleo, tudo, né? Então, o que vai acontecer? Falou da primeira camada aqui, né? Cadê? Volta aqui no texto, ó. A primeira camada é formada por um polímero de carga positiva, tá certo? Aí já vai tendo uma atração pelas moléculas de água aí também, né? Porque a parte positiva atrai a parte negativa da molécula de água e vai, né? A segunda é composta por nanopartículas de SiO2, que também que tem determinadas cargas aqui, né? Tá certo? Que tende a atrair moléculas de água também. A outra parte que é semelhante de baixo. E você vai ter a parte apolar. Se você olhar aqui, ó, CF4, ó. Olha lá. CF2, CF2. É apolar, bem, é apolar essa molécula aqui. Certo? Se você pegar aqui, o flúor puxa elétron para lá e para cá, aqui para lá e para cá, e vai haver um vetor resultante, do momento polar igual a zero, né? Então, é, para atrair, né? Para atrair o óleo, gordura, a parte apolar do sabão, detergente, shampoo, sabonete, tá certo? Ela une-se, liga-se à parte apolar do óleo, que é o óleo, né? A parte apolar do óleo e gordura, beleza? Então, a cauda grande, né? A cauda apolar grande retém o óleo que é apolar também, que forma micelas, que são micelas. Micelas são agregados de moléculas que vai encapsulando o óleo, né? Vai encapsulando o óleo e arrastando, né? Que é arrastado, né? Daí remove, limpa, né? Tá certo? É tranquilo, a parte apolar com a parte apolar, né? Essa união, tá certo? Então, atrai, né? Arrasta, né? Aí, veja que o óleo apolar será arrastado pela cauda apolar do surfactante, né? Tá bom? Mas tem que estar ligado, né, gente? Tem que estar estudando muito, na verdade, né? Uma questão também do segundo ano aqui envolvendo, né, pessoal? Envolvendo polaridade. Isso aqui, na verdade, você resolveria no primeiro ano. No primeiro daria para você fazer, que você já vê a polaridade da molécula, né? Que você vê aqui, ó, que falava aqui, do ponto de vista das interações químicas, não sei nem ler tudo isso. Qual dos hormônios apresenta maior solubilidade em ambientes aquáticos, em água? O que tiver mais átomos eletronegativos. Por isso que é bom lembrar do NOF, né? Tá certo? Né? Interações do lado do NOF lá, né? Maior ponto de fusão, também de ebulição, são mais fortes as atrações, mais energia para separar. Ocorre pontes de hidrogênio quando H ligado ao NOF, ó, ocorre pontes de hidrogênio quando H ligado ao NOF, mais eletronegativo da molécula mais polar. O que que é NOF? Nitrogênio, oxigênio e flúor. Então aqui você tem bastante oxigênio, ó. Bastante oxigênio, OH, 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 mais que nos outros, né? Mais que nos outros, né? Semelhante ao H da água, né?
água OHH, né? Tá certo? Então, né, você tem átomos, oxigênio, bastante átomos de oxigênio aqui mais que nos outros, que vai ser o mais solúvel em água, então, porque é polar, né? Polar. A mais polar é essa, o estriol, né? Beleza? No primeiro dá para fazer, viu, gente? Tá? Mas tem que estar ligado, né? Ligado nas aulas, estudando, fazendo o que o professor pede, né? Senão, não vai, né? Aqui, por exemplo, pessoal, trabalhei no nono ano. É questão de física, de ondas e frequência, mas como eu trabalhei no nono ano aqui na Funvig, né, pessoal? Já trabalhamos junto, nono 1, nono 2, né? Coloquei aqui para a gente ver, né? Tá certo? Aqui fala aqui um texto falando da icterícia, né? Que é a doença que acomete recém-nascidos, né? Pode ser tratado com fototerapia e vai ainda assim por diante. E aqui embaixo fala aqui, ó, na região do vermelho e laranja, 600 nanômetros, tá certo? Aí fala aqui, a figura 2 apresenta a evolução da coloração do sensor, mostrando que a frequência da luz emitida por ele aumenta. Se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui, que são inversamente proporcionais. Então, imagina uma corda. Você fazendo uma corda, alguém segura uma ponta e outra, e você fica fazendo dessa maneira, você vê que ela ondula rapidamente. Então, quanto maior a frequência, né, menor o comprimento de onda, né? E aí, olha lá, o comprimento de onda está aqui. Então você vai analisar exatamente isso, olha lá. Se você for ter com tranquilidade, comprimento de onda, né? Olha para você ver. Comprimento de onda, tá? Você vai ver tranquilamente, né? Ó, você vai ver aqui, ó, no início, olha lá, no início e no final, né? No início e no final. No início aqui, ó. No início, tá certo? Tá? Olha o comprimento. No início, 600 nanômetros, tá? Essa frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Então vai dar exatamente aqui na letra A. Percebeu? Tranquilo? Então uma questão que às vezes se assusta, mas é tranquila, né? Beleza? Bom, pessoal, então aí já terminou então o Enem, né? Tá joia? O Enem 2000 aplicado 2025 para 2026. Espero que você tenha ido bem nessa prova. Vamos aguardar agora, né, pessoal? Unicamp, Unesp e FUVEST, que são os grandes aí, os outros grandes, né? Mas o Enem desse ano aí é uma prova considerada, tá? Vamos dizer aí de fácil para média, né? Fácil para média. Tá? Talvez uma questão difícil aí, talvez como a gente comentou aqui. Valeu, pessoal? Então, Senhor Jesus abençoe você, um abração. Então, até nos outros vestibulares aí, tá bom? Vamos então. Vocês dizem, fui. Um abraço, gente. Espero que eu tenha colaborado com você que viu o vídeo aqui. Obrigado, viu?